Boa tarde para vocês, meninas. Tudo bem? Espero que sim, que vocês estejam bem. E vamos para mais uma aulinha de língua portuguesa. E vocês vão pegar novamente a atividade suplementar, capítulo 8. Atividade suplementar do capítulo 8. Correto? Eu estava corrigindo ontem o capítulo 7. Foi isso, né? Ou foi? Só um minutinho. Isso. Nós corrigimos o capítulo 7 ontem, né? Da atividade suplementar. Hoje nós vamos corrigir o capítulo 8. E já vou compartilhar com vocês o livro. Está lá na página 19, página 18 e 19 é o texto. E as atividades estão na página 20. Ok? Já vou compartilhar com vocês ali, para nós acompanharmos. Aqui esse texto. Eu acredito que vocês tenham lido Admirável Brasil Novo, né? O texto a seguir é um trecho do livro Admirável Brasil Novo, de Rui Tapioca. É um texto que tem algumas palavras que são bastante difíceis, assim, não são do nosso dia a dia, da nossa fala do dia a dia. E só que logo após após o texto, mostra ali o vocabulário dessas palavras que foram usadas ali dentro do texto. E eu acredito que, principalmente assim para vocês, tem um pouco mais de dificuldade para entender essas palavras. Mas o texto todo fala de uma escritora, né, Astrid Junqueira, e o pai dela, ela marcou um encontro com o pai dela, e nesse encontro o pai dela acabou se atrasando devido ao trânsito, e ela não gostou nem um pouco, aqui pelo que dá a entender do texto, ela não gosta de atrasos em hipótese alguma, e aí eles foram almoçar, ela foi almoçar com o pai dela, e durante uma hora ela não olhou para o pai dela e nem conversou, até passar a raiva dela. E depois disso, ela puxou o assunto, e aí o pai começou a falar, né, chamar ela de filha, e ela falou, já te falei que eu não gosto que me chame de filha, e ela não chamava ele de pai, chamava ele pelo nome, Lázaro, e ficou falando com ele sobre os livros dela, se ele não sabia dos livros novos que ela já havia escrito, e a falta de paciência dela dentro desse texto, né? Isso mostra assim que algumas pessoas elas são desse jeito, né? Elas se mostram impacientes com qualquer coisa e acabam, né, prejudicando isso na sua vida. São pessoas que às vezes não aceitam, não esperam o outro falar, são pessoas que querem falar e não querem ouvir, e outros que acham que só eles estão certos, né? Então é mais ou menos assim que a gente entende que seja essa pessoa desse texto, ok? Então vamos ali para a outra página. Aqui onde eu estava falando para vocês, são várias palavras que têm um vocabulário do texto que talvez não sejam utilizado por vocês no dia a dia. Então, tem ali a palavra assomadiço, é facilmente irritável, não, alguns exemplos, só que eu vou estar lendo, nem todos. Átimo é o momento, o instante. Vernissage, ali nós temos um termo francês para recepção, que inaugura uma exposição artística. Petulante é uma palavra do dia a dia, não é? É atrevido, ousado.
Aí tem ali embaixo amu, né, uma chateação passageira, um mau humor. Aí temos comissura, né, ponto de união entre duas partes correspondentes. Uma outra palavra, né, lacônico, que se exprime por poucas palavras, ou seja, breve, ok? Agora, vamos então para a parte das questões de interpretação dos textos. Deixa eu colocar aqui isso. Então, nós vamos ver ali que diferenças podem ser notadas entre as personagens Lázaro das Dores e Astrid Junqueira. Já compartilhando com vocês aqui o gabarito, que depois eu vou liberar para vocês. Não se preocupem se vocês não conseguirem copiar tudo, que eu vou liberar assim que terminar a aula, ok? Então, olha, as duas personagens, elas são bastante distintas, né? Enquanto o Lázaro é um tanto relapso, sarcástico, provocador e autocrítico, né? O que ele faz, assim, em questão, principalmente aos livros da Astrid. E a Astrid Junqueira, ela é rígida, ela é snob, ela é ambiciosa, ela faz questão de exibir o conhecimento que tem e os prêmios dela, o que ela fala ali dentro do texto também, que a gente consegue entender. Então, ali mostra as diferenças, né, entre o Lázaro e entre a Astrid. Agora aqui, a número 2, na história, a personagem Astrid Junqueira é uma escritora de renome. Chamam a atenção os títulos dos livros que ela publicou. Os títulos, olha aqui quais são: Mas, Todavia, Contudo e Em. Todos eles são preposições, conjunções, ok? Elas não foram escolhidos à toa. Afinal, o uso de conjunções e preposição, a preposição em aqui, né? As anteriores são conjunções, só o em que é uma preposição. Pode representar uma característica marcante do texto, considerando o conteúdo do texto reproduzido. O que esses títulos parecem sugerir? Então, de acordo com aquilo que nós entendemos do texto, o que nós podemos deduzir a respeito desses títulos, desses livros que foram apresentados ali pela escritora? Então, ali, temos aqui uma sugestão de resposta, não quer dizer que ela tem que ser desse jeito, mas é uma opinião sua, aquilo que você possa imaginar para estar escrevendo ali. Então, os títulos dos livros são conjunções ou preposições, palavras que cumprem a função de conectivos, né, ligando palavras e termos de uma oração. Ou seja, são palavras que não têm um significado pleno, um significado próprio, mas depende das ideias que estão conectando. Então, no contexto, isso sugere que os livros da personagem não têm nenhuma ideia, nenhum conteúdo, são somente breves misturas de palavras. Olha só, é isso daqui que subentende-se através do texto lido, por ela ter usado esses títulos para colocarem em seus livros. Ok? Agora vamos ali para a número 3. Deixa eu colocar aqui, só um minutinho, gente. Isso. Pronto, deixa eu voltar aqui. Eu sei que tem alguém me levantando a mão. Eu vou corrigir primeiro e no final eu deixo vocês falarem, pode ser? Ok? Agora aqui texto para as questões 3 e 4. Ao longo da narrativa, observa-se que o autor se utiliza de notas de rodapé marcadas por asterísticos. Para responder às questões 3 e 4, releia as notas contidas no box logo abaixo do texto Admirável Brasil Novo. Essas notas referem-se a fatos reais ou a elementos ficcionais? Então, se você observar ali, elas se referem a elementos ficcionais. Elas se referem a elementos ficcionais, um gênero textual que teria sido valorizado no Brasil
a partir do século XXI e uma personagem que teria falecido em 2030, ok? Então, essas notas, né, referem-se a elementos fictícios, é um gênero textual valorizado no Brasil a partir do século XXI, né? E a personagem teria falecido em 2030, olha só, né? Nós estamos ainda no ano de 2020, então daqui 10 anos ainda, ok? Então vamos agora ali para a outra questão, número 4. Em que o uso das notas de rodapé contribui para esse texto de ficção científica? Em que o uso das notas de rodapé? As notas de rodapé é aquilo que tem no finalzinho do texto lá. Está escrito lá as notas. Então, foram usadas para dar um toque de realidade, né, como se tratasse de fatos reais. Também contribui para o senso de humor do texto, ao mostrar que o leitor não está a par de dados da época da narrativa, né? Então, do tempo em que foi narrado, que foi escrito aquele texto, certo? Agora, ali, texto para as questões de 5 a 7. Astrid Junqueira exibia uma cara de poucos amigos, postada em pé na portaria de um mega prédio da Avenida Rio Branco, quando Lázaro chegou para um encontro marcado. Nesse trecho, que circunstâncias os adjuntos adverbiais em destaque expressam aqui em pé e na portaria? Então, o que eles, lembrando ali dos adjuntos adverbiais, que eles indicam uma circunstância de tempo, de modo, de lugar, né, intensidade, assunto, companhia. Então, ali, de acordo com esse texto ali, dentro desse texto, esses adjuntos adverbiais, eles foram destacados e eles expressam uma circunstância de que em pé indica uma circunstância de modo, ela estava em pé, então é o modo como a mulher estava. E na portaria é o lugar onde ela se encontrava, esperando, né, pelo Lázaro. Então ali em pé é um adjunto adverbial de modo, que indica o modo como ela estava. Ela poderia estar sentada, mas ela estava em pé. E o lugar onde ela estava era na portaria desse prédio, ok? Então, agora vamos observar ali a outra questão. Eu não sei, talvez algumas dê tempo de vocês copiarem, outras talvez não, por serem mais extensas, certo? Agora, ali na próxima questão, a número 6, reescreva esse trecho, substituindo as locuções adverbiais por advérbios de sua escolha, sem alterar o sentido geral do texto. Então, aqui nessa oração, você vai reescrever essa oração substituindo em pé e na portaria. Então, como ela estava? O modo como ela estava em pé, estava sentada, postada calmamente, né? O modo como ela estava, ela estava ali na frente, deixa eu ver qual outro que eu posso dizer, irritadamente, né? Na portaria, poderíamos colocar na frente do hotel, ou na frente do prédio, ou na porta do restaurante, né, em frente ao restaurante. Então, são várias formas como nós podemos estar reescrevendo aqui e mudando esses adjuntos adverbiais, ok? Não sei se aqui tem alguns exemplos. Assim, Astrid Junqueira exibia uma cara de poucos amigos, postada impacientemente na entrada de um mega prédio. Quando Lázaro chegou para um encontro marcado. Então, aqui temos 2 exemplos, mas não quer dizer que vocês vão reescrever dessa forma aqui. Vocês podem usar aqueles que vocês quiserem, tá? Contanto que sejam advérbios de modo e o outro um advérbio de lugar,
tá? Um adjunto adverbial, correto? Então, ali você que vai escolher, né? Foram colocados alguns exemplos ali, mas é você quem vai escolher aqui a forma, o adjunto adverbial que você quiser ali, mas que seja de modo e lugar. Ok. Agora aqui é a número 7. Indique a função sintática destes outros termos desse período. Ela estava com cara de poucos amigos. Com cara de poucos amigos. Só um minutinho, acho que eu pulei alguma, né, gente? Peraí. Não, tá certo. Eu já fiz a número 6, né? Tá certo. Então, aqui é a número 7. Se você for observar ali, ela exibia o quê? Uma cara de poucos amigos. Então, ali, cara de poucos amigos, está como objeto direto do verbo exibir, ok? Então, se você observar lá dentro do contexto, né, ela exibia uma cara de poucos amigos. Então, ali, uma cara de poucos amigos é o complemento do verbo transitivo direto exibir, ok? Exibia o quê? Uma cara de poucos amigos. Agora, ali no segundo, deu um mega prédio. Na portaria de um mega prédio. Então, ali, esse de um mega prédio está caracterizando o substantivo portaria. Se ele está caracterizando, ele vai exercer a função de locução adjetiva, que quando nós estudamos a função sintática dele, é adjunto adnominal. Porque se você estivesse estudando as classes gramaticais ali, seria uma locução adjetiva, mas no caso aqui ele é um adjunto adnominal por ser uma função sintática que expressa dentro de uma oração. E ali ele está acompanhando o substantivo portaria, né? Ok? Agora a outra ali é quando Lázaro chegou para um encontro marcado. Esse termo, né, quando Lázaro chegou para um encontro marcado, se vocês observarem aqui, nessa oração, deixa eu ver se eu consigo mudar para cá um pouquinho. Ali, só para vocês verem. Astrid Junqueira exibia uma cara de poucos amigos, postada em pé na portaria de um mega prédio na Avenida Rio Branco, quando Lázaro chegou para o encontro marcado. Esse termo ali, quando Lázaro chegou para o encontro marcado, é uma oração. É uma oração subordinada. Quando vocês estudam oração subordinada adverbial, ela vai indicar tempo. Então, todo esse termo, quando Lázaro chegou para o encontro marcado, é uma oração subordinada adverbial temporal, certo? É a função sintática que ela exerce dentro dessa oração. Então, se vocês observarem que é a oração subordinada adverbial temporal, ok? Oração subordinada adverbial temporal. Então, o primeiro aqui, cara de poucos amigos, é um objeto direto do verbo, né, do verbo exibir. E de um mega prédio é um adjunto adnominal que está acompanhando o substantivo, deixa eu ver aqui, portaria, não está aparecendo ali para nós, gente, portaria, ok? E isso, assim fica melhor para ver. Gente do céu, meu Deus, eu cliquei ali no negócio, ele sumiu. E quando Lázaro chegou para o encontro marcado, então aqui temos uma oração subordinada adverbial, porque essa conjunção aqui, quando, ela está indicando tempo, ok? Vamos lá então agora para a questão número 8. Deixa eu ver se eu consigo aqui, não dá certo, muito certo, isso, consegui. Responda ao que se pede. O sufixo mente, formador, é formador de que tipo de advérbios? Então, se vocês forem pesquisar, geralmente os advérbios que terminam em mente, eles vão dar ideia de advérbios de modo,
ok? A maioria dos advérbios que terminam em mente, eles são os advérbios que indicam o modo. Então, se nós olharmos, vamos olhar ali a resposta. É o formador de advérbios de modo. Não quer dizer que sejam só advérbios de modo, ok? Então, tá aqui, ó, é formador de advérbios de modo. Podem colocar ali. Porque a maioria desses advérbios, mas isso não quer dizer que sejam todos, né? Algumas pessoas podem até dizer que os advérbios terminados em mente são os advérbios de modo. Não exatamente, tá? Quando você diz realmente, não é um advérbio de modo. Agora aqui na letra B, identifique na segunda nota do rodapé do trecho de Admirável Brasil Novo um advérbio com essa terminação. Na segunda nota do rodapé, temos ali um advérbio de modo. Então, o advérbio é tragicamente. Então, para não voltar ali no texto, já estou logo aqui no gabarito para vocês já colocarem ele, ok? Então, ali é tragicamente. Se vocês olharem lá no texto, no final, vocês vão ver que temos ali um advérbio de modo, tragicamente, ok? Agora, a letra C, de que adjetivo esse advérbio deriva e a que termo ele se refere? Ali dentro do texto, né, ele deriva do substantivo, do adjetivo trágico e se refere ao verbo morrer, ok? Dentro do texto, desse texto, ele se refere ao verbo morrer. Então, ali, ele deriva de qual adjetivo? Ele deriva do adjetivo trágico e refere-se ao verbo morrer. Lembrando ali que os advérbios, eles modificam, eles são utilizados para modificar o significado do verbo, do adjetivo ou do próprio advérbio. Ok? Eu não estou conseguindo abrir aqui o bate-papo, mas depois ele abre sozinho. Ok, gente, vamos lá então. Deixa eu só retornar aqui um pouquinho. Só um pouquinho, gente. E a questão da 2, tá. Vamos lá. Repetindo ali a número 1 e a questão da 2. Essas duas aqui, no finalzinho depois eu repasso para vocês, tá? Então, deixa eu terminar ali a outra página. E aí, no finalzinho, eu retomo aquelas duas questões. Pode ser, gente? Quem está me pedindo ali? Então, aqui na número 9, você vai assistir a minha palestra no CCB. Nesse trecho de um diálogo do texto, classifique sintaticamente os termos da minha palestra e no CCB e justifique a resposta, né? Você vai assistir a minha palestra no CCB. Então, dentro desse contexto, qual é a função sintática desses termos? Né? Minha palestra e o CCB. A minha palestra, assistir a quê? A minha palestra. Ela é um objeto indireto, porque o termo é formado, ele inicia com uma preposição, então, por isso, ele é o complemento do verbo transitivo indireto assistir. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, ali, assistir a quê? A minha palestra, ok? Agora, ali no CCBB, é um adjunto adverbial de lugar, pois acrescenta apenas uma circunstância, né? Então, quando ela diz assim, você vai assistir, quem assiste, assiste a alguma coisa. Assistir a quê? A minha palestra. Onde? Não é? Geralmente você faria essa pergunta, onde? Então, ali está indicando o lugar onde será essa palestra. Então, ali no CCB, é um adjunto adverbial de lugar. Ele está apenas acrescentando uma circunstância a essa oração, correto? Então, ali, a minha palestra é o objeto indireto, pois complementa o verbo transitivo indireto assistir, e no CCB é um adjunto adverbial de lugar, pois acrescenta essa circunstância.
certo? Vamos lá agora para a questão número 10. Só um pouquinho. A questão número 10 estão ali. Em cada item a seguir, elabore uma frase utilizando a dupla de termos propostos em cada item. Nós temos que utilizar na letra A o verbo conhecer e depois um adjunto adverbial de tempo. Na letra B, você vai utilizar o verbo viver e um adjunto adverbial de modo. Na letra C, você vai utilizar o verbo postar e um adjunto adverbial de lugar. E na letra D, o verbo morar mais um adjunto adverbial de lugar. Temos aqui sugestões de respostas. Na primeira, né, que nós temos que utilizar o verbo conhecer mais um adjunto adverbial de tempo. Então, parece que nos conhecemos ontem. Parece que nos conhecemos ontem. Ontem é um adjunto adverbial de tempo. E aqui parece foi o verbo conhecer. Conhecemos aqui é o verbo que foi pedido que teria que ter ali nessa oração. Então, na letra B, o verbo viver mais um adjunto adverbial de modo. Viva intensamente cada dia. Intensamente é o modo como eu devo viver. E aqui está o verbo viver, ok? Na letra C, verbo postar e um adjunto adverbial de lugar. Ele diariamente posta foto nas redes sociais. O verbo postar está aqui. Nas redes sociais é o lugar que foi utilizado como adjunto adverbial, ok? E na letra D nós temos que utilizar o verbo morar mais um adjunto adverbial de lugar. Você gostaria de um dia morar em outra cidade, Carol? Aqui eu tenho o verbo morar. Em outra cidade é o lugar, certo? Então, as três aqui são sugestões de respostas apenas para que vocês tenham uma ideia de como fazê-las, certo? Agora, vamos ali para a número 11. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Isso. Releia este parágrafo e indique os segmentos que cumprem os papéis sintáticos apontados nos itens. Os 20 primeiros minutos do almoço no terraço restaurante do 80º andar de um mega prédio da Avenida Rio Branco transcorreram no mais absoluto silêncio entre os dois. Astrid Junqueira sempre requeria esse tempo mínimo de incomunicabilidade para se recuperar de qualquer contrariedade, demonstrando seu agastamento, pedira ela própria contrafeita o cardápio Maitrê. Enquanto tamborilava na mesa com os dedos, tudo isso sem querer olhar para Lázaro sentado à sua frente. Então, ali na letra A, um vocábulo que funciona como adjunto adverbial de tempo. Um vocábulo, apenas uma palavrinha que nós vamos copiar aqui, que indique tempo. Depois, dentro desse contexto, nós vamos procurar uma locução, ou seja, um conjunto de palavras. Aqui é uma palavra apenas. E aqui é um conjunto de palavras, né, uma locução, que funciona como adjunto adverbial de modo. É um conjunto de palavras. E aqui na letra C, uma locução que funciona como adjunto adverbial de companhia. Ok? Então, aqui no primeiro, nós temos que procurar apenas uma palavra que indica tempo. Deixa eu ver aqui. Sempre requeria esse tempo. A palavrinha sempre, ela pode vir, né? Aqui, ó, sempre. E ela pode vir como um adjunto adverbial de tempo. A locução que funciona como adjunto adverbial de modo. Para qualquer contrariedade, demonstrando seu agastamento. Seu agastamento ali seria o modo, então, aqui, ó, no mais absoluto, temos um outro ali também, e a resposta que eu tenho aqui é no mais absoluto, silêncio. E o outro ali, que é um adjunto adverbial de companhia, entre os dois. Aqui um adjunto adverbial de modo, no mais absoluto, silêncio, e sempre um adjunto adverbial de tempo. Correto, gente? Eu vou dispor para vocês depois o gabarito dessas questões.
E não se preocupem se vocês não conseguiram copiar, tá? Porque às vezes a gente fica copiando e acaba não dando tempo, né, de todos copiarem. E então por isso eu vou disponibilizar o gabarito dessas questões para vocês. Correto, gente?